Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Amélia Dourado e esse é meu canal BlaTube. Os primeiros achados arqueológicos encontrados de maquiagem foram no Egito Antigo e na Mesopotâmia. Foram encontrados nas tumbas ungüentos, potes e maquiagens datados no ano 4000 a.C. Segundo os achados arqueológicos, os egípcios usavam maquiagem nos olhos com a intenção de protegê-los dos espíritos malignos, pois eles achavam que os olhos eram espelho da alma. Os egípcios usavam em seus olhos uma mistura negra, uma pasta feita de mineral malaquita com carvão e cinzas, misturados com óleo vegetal ou gordura animal chamado de corrou. Aplicavam-se em volta dos olhos, delineando, e nas pálpebras aplicava-se um pó verde feito com malaquita, e na boca usavam coloração cor de carmim, pigmento extraído de um inseto chamado cochinilha, ou púrpura de Tiro, uma tinta rara produzida na cidade fenícia de Tiro. Os egípcios raspavam suas sobrancelhas e as desenhavam com rico. Acredita-se que os judeus aprenderam a se maquiar com os egípcios, pois há relatos bíblicos, como no livro de Esté, que descreve vários tratamentos de beleza. Os comerciantes que chegavam do Egito espalharam os produtos de maquiagem pela Europa antiga e pela África. Outros povos que eram adeptos ao uso de cosméticos eram os povos da China e do Japão. Há relatos históricos datados do ano de 3000 anos antes de Cristo que na China antiga os chineses começaram a pintar suas unhas como uma forma de estabelecer uma classe social. As cores usadas representavam sua classe. Os membros da realeza da dinastia Zhou usavam gelatina, cera de abelha, clara de ovo e goma árabe para pintar suas unhas de ouro e de prata. Eles faziam uma espécie de massa, uma goma de ouro, e colocavam em suas unhas. Mais tarde, passaram a usar cores como o preto e o vermelho. As classes mais baixas eram proibidas de usar cores brilhantes nas unhas. Nos lábios, usavam para obter a cor vermelha suco de frutas vermelhas, sangue de animais e sulfato de mercúrio pulverizado. Na Grécia e na Roma antiga, as gregas e as romanas usavam no rosto pó de chumbo branco e passavam frutas vermelhas nas bochechas como ruge. Há 3000 anos antes de Cristo, na Grécia e na Roma, os gregos e romanos eram adeptos ao uso de cosméticos para deixar a pele branca, pois eram sinônimo de prestígio e beleza. Usavam pó de chumbo branco no rosto, que mais tarde foi substituído pelo pó de giz. Os gregos eram conhecidos por gostarem de maquiagem com aspecto mais natural, conhecida hoje como a maquiagem minimalista. Usavam amoras e beterrabas no rosto para deixar uma aparência saudável e criaram uma espécie de batom à base de argila de ocre ou cera de abelha misturado com óxido de ferro vermelho. As sombras eram feitas com carvão vegetal misturado com azeite de oliva, e nas sobrancelhas usavam pó escuro à base de carvão vegetal para deixá-las unidas, que na época as sobrancelhas unidas eram consideradas atraentes. Os romanos não tinham a pele tão clara e faziam coisas bizarras para tentar clarear a pele, como banhos de leite de jumenta, passar cocô de crocodilo no rosto, passavam cinzas de caramujo. Bizarro, né? Por volta de 1600 anos antes de Cristo, os chineses da dinastia Shang começaram a usar pó de chumbo branco para deixar a pele muito branca. Na época, ter um rosto branco era sinal de status, de riqueza, de luxo. Ter uma pele extremamente branca era sinal de que a pessoa era muito rica, que não precisava trabalhar e nem se expor ao sol. Significava que a pessoa tinha empregados à disposição para realizar todas as tarefas, tanto domésticas quanto as do campo. Ter uma pele corada ou bronzeada era sinal que a pessoa era pobre, que precisava trabalhar. Foi na Roma Antiga que surgiu a primeira base facial, que foi criada em 150 a.C. pelo físico Galeno, que criou o primeiro creme facial do mundo com cera de abelha, óleo de oliva, bórax, onde adicionou pigmento de dióxido de titânio. Ao longo dos séculos, a maquiagem teve seus altos e baixos, como por exemplo na Idade Média,
que durou de 476 a 1453. A Igreja Católica estava no domínio e proibiu o uso da maquiagem. A igreja via a maquiagem como algo diabólico, achava que as mulheres que usavam os cosméticos estavam possuídas pelo demônio, proibindo seu uso. Somente na época das Cruzadas, que foram de 1095 a 1492, que esses pensamentos começaram a mudar. Os cruzados traziam cosméticos e produtos de suas viagens, como pérolas do Oriente, que eram moídas e misturadas ao amido de trigo, fazendo um pó branco que deixava a pele branca com altivez. A partir do século XVI, as maquiagens começaram a ser usadas de forma dramática e pesada. No século XVIII, a maquiagem passou a ser sinônimo de status, onde ficou conhecida pelo exagero do rubro nas bochechas. As bochechas muito marcadas, a que hoje chamamos de chinelada, caracterizava a classe social que a pessoa pertencia. Quanto mais exagero, mais escuro, mais rica a pessoa era. Em 1800, o óxido de zinco começou a ser usado na fabricação do pó, substituindo as misturas mortais do chumbo. Na era vitoriana, no final do século XIX, que foi de 1837 a 1901, a maquiagem mais uma vez foi proibida. A Rainha Vitória declarou publicamente que o uso dos cosméticos muito carregado, com o rosto muito branco, bochechas muito marcadas, era inadequada e considerada vulgar. Era somente aceitável o uso dos cosméticos para atores, bailarinos. Na era vitoriana, as sobrancelhas e os cílios eram os destaque. Para obter os cílios e as sobrancelhas escuras, as mulheres escureciam suas sobrancelhas e seus cílios em casa com carvão e cinzas. A Rainha Vitória tinha seu perfumista pessoal, chamado Eugène Rimmel, o criador do nosso queridinho Rimmel. O primeiro Rimmel foi criado por Eugène. Ele era feito de pó de carvão e vaselina. O novo cosmético para os cílios, popularmente conhecido como Rimmel, foi uma revolução, fez um enorme sucesso. Seu produto foi vendido em toda a Europa, se espalhando pelo mundo. Eugène Rimmel fundou sua empresa em 1834 em Londres e se expandiu por vários países do mundo. Mesmo a maquiagem não sendo bem vista pela sociedade, as mulheres da época davam um jeitinho de usá-las de forma mais discreta. A maquiagem tomou força, cresceu muito por causa dos artistas, dançarinos e atores. Foi nesse período que surgiram grandes empresas de cosméticos e em 1883, um perfumista francês chamado Rodopis criou o primeiro batom em forma de bastão. O batom era feito de talco, óleo de amêndoas, essência de bergamota, limão, gordura de cervo e corante vermelho. Eram enrolados em papéis de seda. Em 1890, a empresa Bourjois lançou no mercado o primeiro pó compacto do mundo. Em seguida, lançou o primeiro blush em pó. A empresa Bourjois foi fundada em 1863 por Alexandre Napoleon Bourjois e em 1889 foi comprada pelos irmãos Berthelmé, que mais tarde se associaram à Chanel e fundaram a Les Parfums Chanel. Tem um vídeo no meu canal onde eu conto a história dos irmãos Berthelmé. Conto a história da Coco Chanel e como ela se tornou uma estilista famosa e como foi criado o perfume Chanel número 5, um dos perfumes mais vendidos e conhecidos do mundo. Passa lá, assista, curta meu vídeo e compartilhe. Voltando ao assunto de maquiagem, em 1884, o primeiro batom comercial foi vendido pela empresa francesa Guerlain, fundada em 1828 pelo perfumista francês Pierre-François Pascal Guerlain. O batom era feito de cera de sebo de veado, óleo de ricino, cera de abelha e pigmentos, embalados em tubos de seda ou potes pequenos. O nome batom vem de origem francesa, que significa bastão. Em 1907, Eugène Schuller, um jovem químico francês, criou a primeira tinta de cabelo sintética moderna, que a chamou de L'Oréal, que hoje se tornou a empresa L'Oréal. Então, chegando no século XX, por volta de 1910, a maquiagem se tornou moda nos Estados Unidos e na Europa, devido à influência das estrelas do balé e do teatro. O batom nesse período era o cosmético mais popular.
E em 1915, Maurício Levy inventou um recipiente para o batom, facilitando a aplicação. O batom foi colocado dentro de um pequeno cilindro que tinha uma espécie de alavanca que deslocava o batom para cima do topo da embalagem. E em 1923 foi patenteado o batom giratório por James Bruce Mason Jr., que é o mecanismo que mais usamos nos dias de hoje. O nome make-up, que em português é maquiagem, foi dado pelo polonês Max Factor em 1920. Max era o maquiador preferido das atrizes do cinema e do teatro. Também desenvolveu vários produtos de maquiagens revolucionários para a época, com uma base fina. Max percebeu que as bases usadas pelas atrizes eram muito grossas e craquelavam, e as cores não eram adequadas aos tons de pele dos artistas. Então, desenvolveu uma base fina que não craquelava, que cobria as imperfeições e que se adequava ao tom de pele dos artistas e à cor dos cabelos. Em 1930, surge o bronzeado popularizado pela estilista Chanel. Em 1936, Eugène Schuller, fundador da L'Oréal, cria o primeiro protetor solar. E em 1950, os produtos de maquiagem é implementado pela primeira vez em propagandas na televisão. No século XXI, os produtos de beleza estão bem mais modernos, estão amplamente disponíveis à venda, tanto em lojas físicas, em catálogos e na internet. O Brasil é o quarto maior mercado de beleza de cuidados pessoais do mundo. A L'Oréal é a maior empresa de cosméticos do mundo. A Natura é a maior empresa de cosméticos do Brasil. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as próximas notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!